Gente querida, alegria do reencontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva, hoje para dar um chorinho. Nós estamos no Artes Manuais e Gênero, é um grupo de estudos. A gente se encontra uma vez por mês, mas o assunto desdobrou. E aí, nós vamos fazer um novo vídeo aqui. O primeiro está na descrição, então você assiste esse, depois volta lá para pegar a história toda. E olha só, essa ação ela faz parte de 4 ações do ativismo delicado nesse primeiro semestre. Artes Manuais e Gênero, que é esse grupo de estudos, Tenda Filosófica, Conversas por uma Estética da Vida Viva, Vida Beguine, Afiação como modo de existir, e o valor do feito à mão, a questão do preço na artesania, que também é um grupo de estudos. Se você quiser participar de alguma maneira desses eventos, se inscreve ali nos grupos de estudos. Se inscreve lá e aguarda o e-mail que eu vou te mandar. Se você não aguentar, manda um WhatsApp para mim. As informações estão todas aqui na descrição desse vídeo. Muito bem, então vamos falar um pouquinho desse estudo que a gente está fazendo. Esse estudo faz parte da série que a gente vem fazendo. A primeira é a Terra, né? A próxima vai ser a necessidade. E a gente já teve uma vez com essa Terra, né? A gente já fez o encontro, vocês assistam, quem não assistiu ainda. E vem a nossa querida professora doutora Célia Letícia Gouveia Collet, que é bordadeira, mãe do Jerônimo, filha da Heloísa e neta da Célia e da Letícia. Ela é contadora de histórias, professora de antropologia na Universidade Federal Fluminense, ali no Rio de Janeiro, doutora em antropologia social pelo Museu Nacional da UFRJ, especialista em terapia através do movimento pela Faculdade Angel Viana, coordenadora do projeto de pesquisa Antropologia e Educação Entrecorporal, do projeto de extensão Experimentações em Antropologia, Arte, Entrecorporalidade e Educação, e do projeto Na Borda. Junto com a Célia, também está no projeto, no nosso grupo de estudos, a nossa querida Gabriela Drosina e a Isabela Maria Albuquerque Carneiro. Mas hoje elas não estão aqui, porque quem está comigo aqui hoje que vai falar... Opa! É a Célia. Muito bem. Célia, querida, me conta, o que é esse vídeo que a gente está gravando extra? Me fala aí. Oi, Nina. Boa tarde, querida. Muito feliz de estar aqui novamente, de ter desdobrado, né, a nossa conversa. Assim, a gente vê que a conversa é longa, né, e importante. Porque e olha, já afetou muita gente. Muita gente já foi afetada por... Eu mesma. Na pós-graduação, Artes Manuais para Terapias, na pós-graduação, o currículo dos trabalhos manuais da educação steineriana, nas nossas 2 pós-graduações, Célia, eu acabei trazendo a terra junto. E aquilo que você falou, aquela frase, quem não viu, vê aí, está aqui na descrição. Aquela frase, uma artesania em continuidade com a terra, aquilo fez uma revolução nas minhas aulas esse mês. Eu adorei essa relação. Muito bem, vou te trocar de lugar aqui, porque é você que vai falar mais do que eu. Tá bom, tá bom. Então, aí eu fiquei pensando, né, nesse assunto. Eu tinha escrito, assim, tinha me organizado para falar daqui no último encontro, mas aí era muita coisa para falar, né, no tempo que a gente tem previsto para os encontros regulares, né?
E aí, eu fiquei pensando hoje, assim, como que, da onde que eu falo, né? Acho que é uma questão importante, porque eu vou vir aqui, vou me basear o que eu vou falar aqui em povos indígenas, né? Em mulheres indígenas, né? Para trazer essa relação da continuidade entre a terra e as mulheres através do fio. E aí eu acho importante, cada vez mais, me colocar como uma mulher, mas uma mulher branca, né, urbana, uma antropóloga, e falar rapidamente assim sobre o meu percurso, para ficar mais claro que até eu mexendo nesse percurso para trazer essa introdução hoje, falei, gente, a Nina é muito importante nesse percurso, né? Então eu fui revisitar esse caminho, e aí te encontrei nesse caminho, a sua tese, o curso de fiação que a gente fez aqui no Rio, né? Então, assim, rapidamente, eu sou de Niterói, né, do Rio, e trabalhei com educação escolar indígena durante 2 décadas, eu acho, né? Eu fiz um mestrado, doutorado, trabalhei diretamente com comunidades indígenas, fui coordenadora durante alguns anos também do PET indígena na Universidade Federal do Acre, com os estudantes indígenas que estavam na universidade, né? Então, daí que começa Quando eu te conheci, você tinha acabado de voltar do norte do país, não foi? Exatamente, essa transição, Você saiu da universidade lá para a universidade no Rio de Janeiro. Isso, você estava chegando, você nem tinha começado a dar aula ainda, você estava na transição. Que ano que foi isso, Célia? Eu acho que foi 2017, eu acho. Ou 2016, 2017. E esse trabalho que você fez, essas pesquisas que você fez no norte do país, duraram quanto tempo? Foi quanto tempo que você ficou nesse lugar? Não, eu trabalhei com educação escolar indígena há 20 anos, né? Fiz minha vida toda de Mato Grosso, né? No Amazonas, no Acre. Então, foi uma vida mesmo, assim, dentro dessa questão da escolarização, do que é a escola, né? Para os povos indígenas, uma questão que puxa muitos fios também. E que eu queria falar um pouco disso hoje é assim, como que eu, lá na minha juventude, né? Engraçado falar assim agora, né? Mas como que fui muito impulsionada para trabalhar com os povos indígenas nesse intuito de aprender alguma coisa que eu intuía que era importante para mim, mas que eu não encontrava onde eu estava. Né? Então, eu tive que sair daquela... Como assim? Não, você tinha intuição, deixa eu ver se eu entendi, você tinha intuição que aquilo era importante, mas na região onde você estava não tinha essa informação, é isso, essa experiência? Não é essa informação. Isso. Acho que uma experiência corporal mesmo, eu não tinha o que eu queria, né? Que a gente vai chegar nisso, a relação com a terra, a relação com o tecer, a relação com contar histórias, né? Claro que eu tinha uma relação com a minha avó, que sempre foi essa pessoa que costurava, que contava histórias para mim. Então, esse afeto, quando eu fui ficando mais adulta, eu não encontrava ele nesse meio urbano ali, né, de Niterói. Entendi. Eu acho que comecei a me sentir... e aí eu me mudei para Rondônia, assim, por um acaso. Isso foi que te impulsionou, digamos assim. Ou você mudou por outro motivo? Não, eu fui para o Acre por uma pura coincidência, assim, apareceu uma vaga de professora em Rondônia, de Rondônia fui para o Acre, foi uma coincidência. Mas eu já tinha antes, quando eu tinha 18 anos, eu já tinha ido a Mato Grosso para trabalhar num projeto de educação indígena, não deu certo por questões conjunturais lá da época, então era uma coisa algo que já me rondava. Muito jovem, esse impulso seu desde muito jovem, né?
É um... Eu estudei numa escola chamada Aldeia Curumim, em Niterói, que tinha um método montessoriano, naquela década de 70, que acho que puxava também, enfim, deve eu escarafunchando. Legal isso, né? Se a gente for pensar nesses fios que nos transformam, né? Muito bem. Mas o que aconteceu muito é que eu acabei entrando nessa questão indígena, e como aqueles contos, né, muitos contos de várias tradições, às vezes a gente tem que ir até o pote que está do outro lado do mundo para a gente conseguir voltar e descobrir que a riqueza que a gente estava procurando está da onde a gente saiu, né? Tem várias histórias assim. Então, comigo foi importante fazer esse percurso de trabalhar com os povos indígenas, mas depois, principalmente que eu terminei a minha tese, eu comecei a fazer o movimento inverso, que é assim, voltar para as histórias, mas quais são as minhas histórias, né? Assim, eu não vou ser indígena, eu não vou ser uma mulher indígena. Que legal quais são essa as reflexão. minhas histórias? Quais são as... quando eu estava fazendo doutorado, estudando lá na aldeia Bacairi, né, em Mato Grosso, onde eu passei 5 anos estudando e escrevendo doutorado, lá eu queria muitas vezes ficar tecendo rede, né? Mas enfim, de repente eu acordava e falava, não, eu tenho meu trabalho, tem uma outra escrita para fazer, né? Hoje eu vejo, se eu voltasse lá atrás, depois de ler a sua tese, né? Depois de tudo que eu passei, acho que eu voltaria e faria uma outra tese, enfim, ligada com uma escrita muito mais, essa questão do têxtil, né? Que é uma escrita também, né? Essa escrita das mulheres indígenas passa muito pelo têxtil, né? Pelo fazer a rede, por fazer a bolsa, por tecer, né? Na verdade, é o contrário, né? O texto é que passa pelo têxtil, né? Porque o têxtil é que dá origem a toda essa parafernália escritureira, né? Isso, exatamente. Então, nesse sentido, elas estão muito na frente, né, do que a gente, né, essa tradução. Então, enfim, acho que o que eu vou falar hoje em relação à terra, e tudo tem muito a ver também com essa questão da tradução, tudo a gente quer traduzir para esse texto, né? E por que não tentar ver o têxtil como têxtil, né? Na intensidade do têxtil e da linha, né? Então, eu queria falar um pouco isso, assim, para dizer isso, que eu não sou uma mulher indígena, não vou falar desse lugar, mas vou falar desse interesse de aprender com essas mulheres não ocidentalizadas, né, não escolarizadas, né, não que passam por outros processos que a gente sabe que fazem esse rompimento da gente, urbanizadas, né, que fazem esse rompimento da gente com a terra, e investigar um pouco o que essas mulheres têm para contar dessa relação das mulheres com a terra e também para a nossa escrita, né? Que escrita é essa que vem dos têxteis, né? Então, para isso, quando a gente tinha pensado naquele módulo da Terra, eu, por coincidência, dessas milhares, um monte de coincidências que vão aparecendo, por coincidência, naquele mesmo período, eu recebi um vídeo de 2 autoras da Bolívia, uma inglesa e uma indígena boliviana, que estavam falando sobre o livro delas, que chama O Têxtil Tridimensional, a natureza do tecido como objeto e como sujeito, que são a Denise Arnault e a Elvira Esperro. E aí eu entrei e comecei a ler esse livro. Antes que as pessoas desesperem, que as referências estão no nosso site e a descrição. E o caminho para chegar no site está na descrição desse vídeo. Então, fiquem tranquilos, vai estar todas as referências lá. Esse é o filme, menina. Eu acho que até posso colocar o vídeo. Eu não te dei referência do vídeo, eu acho. Legal. Esse é o livro, né? Acho que eu vou passar a referência do vídeo, que é bem interessante também. Do vídeo, do livro, tudo. A gente coloca tudo lá. Tá? O livro é muito bonito, né? Porque todas essas cores e essa estética, né? Me interessa muito a estética como política também, né? Então, toda essa estética. E aí, eu falei, não, tudo bem, é interessante
muito interessante tratar dos Andes, mas o que eu tenho aqui mais próximo, né? E aí eu lembrei de um texto que eu já tinha lido sobre as indígenas Machacali, né? Que chama Panela de Barro, Água de Batata, Linhas de Imbaúba, Práticas Xamânicas das Mulheres Machacali. De Cláudia Mainani, Ana Gomes, Sueli Machacali e Maísa Machacali. E eu falei, tá bom, assim, né? Esse é um campo gigante de investigação, mas essa investigação desses dois textos já levam a gente a muita coisa, né? A explorar muito como que esse texto, como é que esse fio que se fia, ele faz a conexão das mulheres com a terra, né? Das mulheres se constituindo como pessoas e constituindo... É um círculo, né? Um ciclo. Como... Acho que eu vou até já adiantar alguma coisa do outro texto dos Andes, né? Mas como é que as mulheres plantam a terra e a lhama, né? Se alimenta e a lhama produz a lã e essa lã é tirada e ela faz as bolsas, as roupas. Essas roupas fazem corpos, né? Isso é muito importante, porque a roupa, a gente está muito distanciada, tem a ver até com o próximo nosso tema, que é a necessidade, né? As roupas, para essas mulheres andinas, elas não é alguma coisa assim apenas para aquecer, né? É uma roupa que faz o corpo. Esse corpo é feito com essa roupa, da mesma forma que as mulheres indígenas do Brasil se pintam, né? E esse corpo é feito com a pintura. As mulheres andinas, elas fazem o corpo com a tecelagem, com esse tecido. Então, esse corpo das mulheres é feito, e quando esse corpo é feito, elas se constituem como sujeitos, e são mulheres que vão dar o sustento da sua família e vão plantar de novo para novamente as lhamas comerem, enfim, né? Então, essa relação é uma relação circular, né? Cíclica, né? É um processo integrado, né? Não sabe de onde começa, né? Então, essa relação, esse fio, né, da mulher, terra, né? Onde é que começa, né? É um fio que ele vai ligando, né, essas mulheres com seus parentes, com a terra, com os seres não palpáveis, assim, né? Esses seres que a gente chama de seres espirituais. E aí, nesse caso, né, voltando agora para as mulheres Machacali, durante muito tempo, acho que é importante falar isso, até porque a gente está dentro desse estudo do gênero, né, e ainda a antropologia ainda está muito marcada por esse gênero masculino, né, durante muito tempo, os estudos antropológicos, eles foram feitos com o olhar do homem branco, né, do homem branco europeizado. Até mesmo as mulheres, aí eu posso até me incluir, né, que eu já terminei a tese em 2006, né, então já tem 15 anos, mais de 15 anos, e nesses 15 anos o mundo já virou várias vezes, né, até eu mesmo como mulher, eu penso que eu tinha um olhar de homem, né, um olhar desse ponto de vista masculino, né, e eu não acessei... Porque os nossos autores de referência quase sempre não, sempre são homens, né? É impressionante. E aí os temas, então, por exemplo, a antropologia ficou muito marcada por esses temas assim que envolvem, por exemplo, o ritual ou o xamanismo. Você tem, quando fala de xamanismo, você tem a ideia logo de um homem, de um pajé, de um grupo de homens. E que xamanismo é esse das mulheres, né? Então é uma coisa que está começando a antropologia a deslanchar nesse campo, né? Tem a Joanna Overing, que foi uma primeira antropóloga que começou a tocar nessa, que ela vai falar dessa antropologia do doméstico, né? O que acontece na casa? Né? Será que é uma coisa assim tão pouco interessante que a antropologia não quer abordar isso? Por que a gente quer abordar grandes rituais, né? E grandes práticas que geralmente são onde os homens dominam ali? Né? E aí, quando a antropologia ela entra por esse lado do doméstico, a gente começa a ver coisas extremamente potentes, tão potentes quanto esse universo do masculino, a gente pode dizer assim. E esse xamanismo das mulheres, ele começa a aparecer, né? Que é um xamanismo que não é necessariamente esse xamã, né? Essas cerimônias, enfim, coletivas, o pajé, que é essa figura
geralmente de um homem, né, do pajé, mas a gente começa já a conhecer essa relação xamânica das mulheres, que o xamanismo é o quê? São linhas, né? É um tecer entre mundos. O xamanismo, você entra em contato com a terra, com os animais, com os seres, os seres invisíveis, né? Então é um tecer. E é até interessante que na mitologia Machacali, antes da Terra se separar, né? Tem várias mitologias que a Terra se separa do céu, né? Quando tinha esse trânsito entre a Terra e o céu, era a linha de Embaúba exatamente que as mulheres teceram, que fazia essa conexão da Terra com o céu. Então, hoje em dia, mesmo depois do mito ter uma história de que essa linha foi cortada, né? Eles não conseguem mais acessar o céu, as mulheres continuam tecendo as suas linhas de Embaúba, e esse tecer faz com que elas consigam, elas e quem está em volta delas, entrar em contato com, fazer essa costura entre mundos, né? Demais. É demais, né? E a Embaúba, assim, eu não sei, é uma palmeira, né? Uma planta, né? Que elas vão tirar essa palha, né? E vão trançar, vão fazer essa fibra vegetal, né? Vão fazer essa fiação com um fio vegetal. E acho que uma coisa importante de se falar, que eu acho que cruza muito a nossa conversa também, é que quando o mundo moderno, vou falar rapidamente que é uma história longa essa história, mas acho que é importante. Quando no mundo moderno a gente fez essa separação natureza e cultura, né, para ser estabelecido o capitalismo, né, para que essa cultura pudesse explorar essa natureza, e concomitante a isso veio também a ideia desse homem que pode explorar a mulher, né, e tudo isso, acho que a Silvia Federici, ela fala, não sei, conheço outras pessoas, mas ela é um tema, né, que ela aborda, também, então isso está muito ligado com a invenção de uma outra relação, que é a relação de sujeito e objeto. Então, a natureza e a mulher, né, no caso, que a gente está no nosso tema aqui, são tratados como objetos da cultura e do homem. E aí, por que eu estou querendo chegar na questão do Machacali, né? Para as mulheres Machacali, tudo é sujeito, não tem objeto. Então, a relação delas com essa planta, né, a embaúba, que elas vão usar para fiar, para tecer, a embaúba também é um sujeito. Então, ela tem que se relacionar de sujeito para sujeito. Elas dizem aqui no texto de que se a embaúba não quiser, ela não vai conseguir trançar, a bolsa não vai ficar bem feita, a coisa não vai acontecer, porque a embaúba tem que se desmanifestar. Elas são do estilo Simondon. Simondon. Uma relação não autocrática com o objeto, né? Exatamente. Muito a ver também com a nossa própria, digamos, que eu estou falando, nossa própria concepção nas nossas artes, nas nossas pós-graduações, dessa relação com a materialidade, que é essa relação não autocrática, não exploratória. Deixa eu te deixar falando aqui, que as cachorrinhas começaram demais aqui a falar. Essa questão de que tudo é sujeito. Então, por exemplo, para elas pegarem essa fibra da embaúba, tem que pedir autorização, tem que conversar, tem que seduzir, né? É mais uma sedução, né? Desse sujeito, para que as duas, não é nem a embaúba e nem a mulher que vai criar, é a junção delas, né? Tanto é que, para fazer a fibra da embaúba ter o poder da cobra sucuri, porque aí já é uma história, né? Já entrando um pouco mais no xamanismo, e essa fibra ter o poder de cura e de fortalecimento das crianças e das pessoas, ela ser usada nessa intermediação dessa cura, as mulheres passam a saliva na fibra. Então, essa junção saliva-fibra
é que vai fazer sair daí alguma coisa, vai sair essa potencial dessa ligação entre esses mundos em que vai possibilitar essa cura, né? Então, não é a mulher e não é a Embaúba, é o encontro, né? É demais, né? Que é cada vez mais, assim, voltando para a minha prática com as minhas alunas no bordado, nas nossas experiências, cada vez mais eu vejo que se a gente não se abre para o objeto, para o que está ali, para essa disponibilidade da materialidade, o trabalho ele fica repetitivo, né? Ele não cria, porque a criação é no acontecimento, né? É no que está ali, entre a minha materialidade daquele momento com aquela materialidade que eu estou ali mexendo naquele momento, né? Então, é um sujeito. Então, isso acho que é muito importante, é um dos aprendizados, assim, importantes dessa conexão, dessa, né, que a gente está falando, dessa mulher terra. Então, não é a gente não pode olhar com essa visão do homem, né? O homem que vai explorar essa terra. Eu não vou explorar essa fibra vegetal, né? Eu vou compor com ela, vou fazer essa continuidade com ela para que alguma coisa seja criada, né? Para que várias coisas sejam, né? Desde das bolsas, que a cura, né? Tudo isso possa vir através desse fio da Embaúba. Então, resumir assim, né, esse texto das mulheres Machacali, e queria passar agora para falar um pouco desse estudo, né, da Denise Arnault e da Elvira Esperro sobre as tecelões andinas, né, que eu coloquei assim como uma relação metonímica com a terra, né, porque acho que uma relação metafórica, pelo menos assim como eu entendo, né, como vem para mim isso. É uma relação muito de representação, que é geralmente o que a gente faz na nossa arte majoritária, né? Ah, que bonito esse quadro, representa igualzinho a pessoa, igualzinho, né? É uma ideia sempre de você estar representando, querendo fazer uma boa metáfora. E a ideia de arte como metonímia me traz para um outro lugar, né? Que não nos tecidos andinos, por exemplo, as mulheres elas não estão representando a terra, não estão representando os animais, não estão representando um tipo de vida. Elas estão se colocando em continuidade, que eu estou chamando de uma relação metonímica, né? Uma relação de continuidade com tudo isso, né? E aí é um outro tipo de arte, né? Um outro tipo de relação que acontece. Você sabe que eu nem gosto mais de chamar de arte. Quando eu falei exatamente, a palavra arte já saiu bem arranhando aqui. Já dá um embrulho no estômago, né? Por quê? Porque daí já vem uma captura, uma vontade de inédito, já vem todo um aparelho capitalístico que está embutido nesse conceito, né? Enfim. Como você tem chamado, Nina? Eu cada vez eu tô fazendo umas coisas que eu não estou dando conta, assim, sabe? Que eu estou no limiar. Já não quero usar palavras velhas, mas ainda não tenho palavras novas. Por enquanto, eu tô concentrada nesse hífen, né? Arte manual e esse hífen com essa potência de distribuição da coisa. Mas ainda não tenho palavras novas, mesmo porque a gente cria uma palavra, daqui a pouco vem um aparelho capitalístico, suga todo o sentido daquela palavra, né? E você, de novo, fica com aquela casca vazia, que nem é a questão da arte, né? Enfim, é muita coisa. E aí eu, enfim, queria falar assim, rapidamente, né, o que elas tratam nesse livro delas, que elas vão dizer, quando a gente vê aqueles tecidos lindos, aqueles tecidos coloridos, que as mulheres andinas tecem, né, elas estão tecendo ali, estão tecendo o mundo, né? Então, isso é uma coisa importante. Assim como a nossa palavra, esse tecido também, ele não é um tecido representacional nesse sentido de que ele está representando alguma coisa, ele está fazendo, né? Então, por exemplo, se há uma figura de um sol, né? Não é que você está representando o sol, mas você está chamando o sol, né? Como eu era pequena, minha mãe fazia o desenho do sol
na areia para chamar o sol quando o sol ia embora, né? Então, essa é uma linguagem que é uma linguagem de prática, né? Uma linguagem efetiva, de efeitos, e não necessariamente... Estou falando isso muito porque ainda, mesmo eu mexendo com isso já há algum tempo, e sendo uma questão para mim, acho muito importante esse deslocamento desse pensamento representacional para uma coisa que a gente quer ficar metaforizando esse mundo que está aí, para esse pensamento que cria mundo, né? E me parece que é o caso desse texto andino, né? É um pensamento muito mais de criar família, de criar condições, de criar subsistência, de criar corpo, do que de estar falando sobre alguma coisa. Então, elas não estão falando sobre a Terra, elas estão fazendo Terra. É exatamente a minha tese. É exatamente o ponto de pesquisa da minha tese, porque eu vejo assim, de vez em quando as pessoas pegam a tese e acham que aquilo, digamos assim, é um objeto decorativo, um objeto artístico, que é um objeto de representação, e é justamente isso que eu estava sempre buscando, por isso que ela é pintada com tinta de terra, porque ela é a coisa em si, e não a representação da coisa. Não falo sobre, digamos assim, a antroposofia, eu opero, né, com ela. Então, tem muito a ver com essa... Eu acho que tem a ver, sabe o quê? Também com a questão da necessidade, Célia, que a gente vai falar no próximo programa. É tudo grudado, a gente separa, porque não tem como a gente ficar falando aqui tudo grudado, mas essa relação de continuidade, digamos assim, a coisa em si, não a representação, que você está chamando de metonímia, mas ainda acho complexo a gente pensar sobre isso, né? A coisa em si, né? Ela é necessária, né? Eu acho e a coisa em si, eu fico pensando, a coisa em si como um objeto ritual, assim, não, enfim, como objeto que tem um efeito, né? Por exemplo, pensando na sua tese, eu acabei não contando, né? Então, eu vim desse processo todo, né, de entrar em contato com os povos indígenas e tudo, e aí vim para contar história, né, para trabalhar com as histórias e com bordado e com a costura, retomar isso que eu tinha saído mais, porque eu não era, né, não ia ser uma mulher indígena, eu sou a mulher quem eu sou e eu tenho as minhas referências. E aí, nesse processo, assim, quando eu já estava indo nesse processo, e quando eu acho a tua tese, eu falo, gente, o que é isso? Eu engoli a sua tese, sei lá, em 2 dias, uma tese gigante. Né? Eu engoli, eu falei, não, eu quero conhecer essa pessoa, eu quero conhecer isso pode, isso existe, né? Então, eu estou querendo trazer isso porque é isso, a sua tese teve um efeito, né? Ela criou alguma coisa, ela cria. Eu estou querendo chamar a atenção disso aqui, por quê? Porque esse vídeo também vai para os nossos alunos, e quero que elas compreendam a relação da nossa política de narratividade com isso que a Célia está trazendo. Porque é a política de narratividade que não fala sobre, mas faz a coisa, né? É isso que a gente está buscando, e é isso que vai nos dar uma continuidade com a Terra e nos colocar no âmbito da necessidade. Está tudo imbricado. Eu estou puxando um pouquinho para nós, só para poder também fazer ver para as nossas alunas qual é o lugar da nossa pesquisa, né? A nossa pesquisa é em honra à Terra, né? E é em honra à Terra nesse aspecto que a Célia está trazendo. Bem, fiz um intervalo aqui de docente, solta a palavra para você de novo. Então, eu queria agora falar um pouco do que elas veem, do que elas contam, que esses tecidos andinos estão tratando, em continuidade com o quê, né? Então,
quem sabe ler, né? Então é a coisa do analfabeto, né? Quando você eu pego um tecido andino, eu sou analfabeta para aquilo, né? Tem toda uma linguagem ali que para mim, que bonito, eu acho lindo, eu sou afetada por aquilo, mas eu não sei o que que tem ali, né? Talvez eu seja afetada pela intensidade, talvez então não haja analfabetos nesse sentido, né? Porque quando eu sou afetada pela intensidade da cor e da relação entre as cores e tudo ali, aquela escrita está entrando em mim de uma outra forma, que não é a forma da escrita alfabética, né? Preciso falar uma coisa. Caiu uma ficha enorme aqui. É interessante, né? Quando a gente compõe pensamentos juntos, a sua experiência vem gruda na minha. Olha só, há muitos e muitos anos, há 30 anos, um pouco mais, um pouco menos, uma pessoa falou assim, eu pego essa boneca, a boneca Waldorf, né, com aqueles elementos, tem uma coisa aqui, mas eu não sei dizer o quê. Então, eu acho que é essa intensidade da construção, digamos, da cor, porque a boneca Waldorf, ela não é uma representação, ela é uma coisa em si. Está tudo grudado, né, gente? Assim como a roupa andina não é uma representação, ela é um objeto ritual, ela é uma coisa em si. Né? A boneca Waldorf é uma coisa em si, a tese é uma coisa em si. O fluxo da intensidade está ali. Então, mesmo que a gente não transforme, porque quando você fala, e eu achei lindo você falar analfabeta, mesmo que a gente não consiga, através da nossa política de narratividade, né, adestrada num certo enquadramento, digamos, mesmo que a gente não consiga traduzir com a nossa política de narratividade convencional, as intensidades, elas atuam. E aí, quando você fala não há analfabetismo, não há. Aí a gente poderia dar mais uma dobra e falar, há uma tradução, que é justamente a nossa política de narratividade, ou seja, eu pego essa experiência, que é essa roupa andina que você está trazendo, é uma experiência cheia de intensidades e procuro traduzir. E aí vem a questão da pesquisa que a gente faz. Que política de narratividade, você já falou isso, que talvez, se você voltasse a fazer sua pesquisa hoje, você teria ido para a rede e teria criado uma outra política de narratividade. Que política de narratividade se aproxima das intensidades dessa roupa andina? Por quê? Porque a política de narratividade é uma coisa, a linguagem da roupa é outra. Né? Então, essa nossa vontade de academia, essa nossa vontade de produção de conhecimento ocidental é que exige essa tradução, porque a gente não se satisfaz, e você também já disse isso aqui, só com a rede. Né? E eu acho que isso é lindo. Tudo bem, né? Você sair lá de Rondônia, voltar para Niterói, para procurar a sua política de narratividade, o seu modo de produzir conhecimento, que honre, digamos assim, a sua história, mas que perceba que aqui, né, nessa relação da experiência com a linguagem, tem uma questão. Né? Eu acho que eu não sei se eu viajei demais, mas caiu essa ficha quando você falou analfabeta. Ai, ai. É muita coisa, não é? É muita coisa, é muito interessante. Muito. Cai várias fichas mesmo, né? Quando a gente vai se vendo, vai aprendendo com o outro, porque eu acho que essa ideia de tradução também é uma ideia interessante de a gente investigar, porque a ideia de tradução também que a gente tem é que a gente consegue passar de uma língua para outra. Né? Isso não existe. Ainda mais de uma língua têxtil para uma língua escrita ou uma língua falada. Então. Que tradução é essa, né? Quantas mediações e quantos equívocos. Então, e pensa bem, é outra experiência, porque a experiência, você mesmo já disse, é acontecimento. O acontecimento do têxtil é um. O acontecimento do texto
é outro. Então, não existe um acontecimento que pode ser traduzido, porque cada experiência é única, né? Então, são coisas diferentes e não precisam ser traduzidos, né? Bem, enfim. E aí elas vão falar assim, né? Quando a gente está vendo aquela multiplicidade de linhas e de cores, uma do lado da outra, umas menores, outras maiores, elas estão tratando de várias questões, tipo a cor e a forma dos vegetais, né? Por exemplo, então a cor pode ir tanto assim, um vegetal, sei lá, um milho, um vegetal, você pode pegar ele desde que ele é verde até ele ficar seco, então isso você já tem uma gama de cores, e isso pode ser uma das narrativas que estão, né, usando o que você está falando, das narrativas que estão ali. Outra coisa que pode ser assim, aqueles platôs, né? Então, cultivam vários vegetais diferentes, cada um num platô, né? Então, essa ideia daquelas linhas, né? Elas estão muito ligadas com esses platôs também, né? Um platô tem um determinado vegetal, outro tem outro, e isso usando essa palavra, né, traduzido, né? Não é, enfim, né? Não é traduzido, porque a tradução acho que ainda tem uma ideia do que eu estou chamando de metáfora. É continuado, né? É abduzido, não sei que palavra é, mas isso é continuado, se fixa uma relação ali entre o têxtil e esses platôs de cultivo, por exemplo. Outra coisa que vem muito também, o Lago Titicaca, né, os rios, então tem uma coisa de sombra e de luz ali, que também é passado, também está ligado com essa que a gente vê nesses tecidos, a organização das terras, né, os instrumentos de trabalho, então a gente vê que tem alguns tecidos que são só as linhas, e tem outros que têm desenhos, né? Então, nesses desenhos, a gente pode ver instrumentos de trabalho. Agora, não só, por exemplo, instrumento musical é instrumento de trabalho, porque o instrumento musical vai entrar em contato com esses seres invisíveis, né, que a gente pode chamar de deuses, né, que são os seres que são muito importantes na continuidade da produção, que as sementes continuem continuem crescendo e dando as plantas. Então, tudo isso passa pelos instrumentos musicais também. Então, por exemplo, a gente pode achar que instrumento musical é instrumento de trabalho, não tem essa diferença. Então, o que a gente chama de instrumento musical, muitas vezes vai ser retratado também. Outra coisa que pode ser retratada é o próprio vegetal em si, ou também os bichinhos que comem esse vegetal ou que estão ali consorciando, que come a palha, né? Isso é o que fico imaginando, que elas não falam, não entram em detalhes, mas eu fico imaginando que são os bichinhos que estão ali em volta daquela plantação também, né? Eles também podem aparecer dentro dessa cosmopolítica, né? Dessa multiplicidade de relações com a Terra e com esses seres todos que estão concatenados ali, né? Que estão fiados, né? Por isso que a coisa do fio e da tecelagem é tão incrível, porque é uma mecânica, é um trabalho mecânico de você juntar fios e fazer alguma coisa. E é muito uma prática que aí as palavras faltam, né? Não é que remete, porque remete já está fora também, né? Não remete, é uma prática que é a própria criação, né? É a criação do fora e a criação do dentro, enfim, o dentro e o fora que não existem, né? Acho que é meio por isso, assim, esse dentro e fora que o que é mais legal é que a gente tenta colocar em palavras toda essa intensidade, essa experiência. Mas a própria linguagem é a morte dessa experiência, por um lado. Por isso que ficam faltando palavras, por isso que a gente fica o tempo todo tentando encontrar como passar contaminar essa experiência, né? Como é que a gente passa tudo isso? Enfim, eu acho assim, cada coisa que a gente mexe, a gente acaba trazendo toda a complexidade do nosso campo,
não é? Você não sente assim? Você vai falar de uma coisa, aí vem toda a complexidade daquela coisa, né? Muito bem. Querida, olha só, temos mais 5 minutos para você fazer um fechamento. Tá bom. Então, isso, assim, teria outros exemplos, né? Mas sempre nessa conexão, esse tecido, tá tudo tá no tecido, né? O mundo tá ali, né? O tecido tá no mundo e o mundo tá, acho que é um pouco isso que eu estava querendo dizer, e o mundo tá dentro do tecido. Então, essas mulheres, elas tecem o mundo e são tecidas pelo mundo, né? E esses fios que tecem são os mesmos fios que elas são tecidas. Então, essa é como se fosse um tear, são pessoas, nós somos tecidas, né? E quando a gente olha, estou fazendo uma aula para a semana que vem, que o tema da aula vai ser isso, como que muitas vezes a gente vendo os nossos tecidos no microscópio, eles se parecem tanto com várias tramas de tecido que a gente vê em tricô, em bordado, então a gente fazendo essa conexão, essa pesquisa. E como que a gente é tecido, né? Como é que chama o nosso corpo, né? Tecido. Né? São os tecidos, tecido muscular, tecido. Então, nós somos tecidas, né? E aí, para concluir, que o nosso tema é essa continuidade da mulher com a terra, né? Eu fico muito nessa ideia de que essa virada, esse hífen em que a gente se encontra, né? Pegando a sua ideia do hífen, é um hífen que, do lado da onde a gente está saindo, é esse lado da exploração capitalista, a capitalismo em cima desses pilares, né, em cima da exploração e da opressão das mulheres e da terra, né, dessa super exploração. E aí, nesse hífen, a gente está fazendo essa transição para esse mundo que a gente está construindo, né? Porque são esses, né? Também a gente não tá se referindo, a gente está construindo com as nossas palavras, com as nossas mãos, construindo esse mundo em que é o nosso tema aqui, né? Do gênero, as mulheres e a terra possam existir, né? Existir. Isso. Achei incrível. Eu tinha que fazer mais um programa para falar dessa relação. Estava vendo lá no Davi Copenauer, que a gente gravou ontem, um programa de outra série dos nossos grupos de estudo chamado Tenda Filosófica. E o tema lá era hospitalidade. E uma das pessoas que estava fazendo parte da tenda trouxe, duas, aliás, o Davi Copenauer, naquele Queda do Céu. Lá no capítulo 19, está no nosso site, tá, gente? Lá em Tenda Filosófica já está lá o texto integral. E aí, justamente falando a paixão da mercadoria. E aí eu fiquei pensando, Davi Copenauer, porque aquele todo mundo adora e tal, mas eu fiquei pensando no patriarcado dos Yanomamis, sabe? Fiquei meio brava, assim. E aí eu fiquei pensando, será que a relação do Davi com os objetos da casa também não era uma relação masculina? Será que fosse Davi, a narrativa não seria outra? Eu fiquei pensando agora nisso também, sabe? Bem, é muito assunto. Esse é um tema também de muito... Está começando a aparecer, assim, mas é um tema muito importante de pesquisa. Tem a ver conosco, né? Com as nossas artes manuais, com o nosso lugar de ser mulher, com a nossa relação com a materialidade. Uhum. Né? Todas essas relações, isso que você traz, né? De não ser um objeto, de ser um sujeito, isso eu acho que é ponto-chave, mas que é um ponto-chave que a gente não sente lá no texto da queda do sol, no capítulo 19. A gente não vê essa relação de sujeito. Então, vou lá investigar. Tem um lugar para a gente pesquisar. Eu já li, mas eu não lembro, não entrei por isso. Eu vou investigar. Também, quando eu li a primeira vez, eu achei maravilhoso, passei raspando, mas como a gente está estudando assim com lente de aumento, a questão de gênero, a questão das manualidades, né? Como a gente está ampliando esse
esse olhar, tudo que eu vejo, eu já atravesso, sabe? Então, eu atravessei no texto do próprio Davi Copenau, né? Que é uma coisa maravilhosa. Eu já atravessei uma problematização de gênero e da nossa relação com a materialidade, que você agora ampliou para mim com essa imagem dessas mulheres em continuidade com a Terra, né? Muito bem. Querida, mais alguma coisa para a gente encerrar aqui? Quero agradecer essa possibilidade de pensar junto, né? Também é pensar junto. Cada vez mais eu acho que é isso. O pensamento dentro da cabeça não está funcionando muito, assim, não existe mais. Sim, para mim eu gosto muito, estou adorando isso de pensar junto. É bom demais, né? E nesses grupos de estudos, a gente está vinculada a essas temáticas. Eu que estou nos 4, né? Por exemplo, você está narrando agora a relação das andinas e dos povos originários, nossos aqui brasileiros, com essa casa, e eu estou pensando nas beguinas. Entende? Porque é o mesmo pensamento de integração, só que aqui no Ocidente, digamos assim, na nossa ancestralidade, né, de colonos. Então, assim, eu não estou viajando. Querida, fica aí um pouco de gênero, que deu origem a esse nosso encontro, e tem que assistir também a Tenda Filosófica, e tem que assistir também o Valor do Feito à Mão, e tem que se inscrever nas beguines também, porque está tudo integrado, é uma pesquisa linda. Agradeço demais. Espera um pouquinho que eu vou desligar aqui, a gente conversa um tico. Opa, peraí, aqui. É? Não sei. É. Ai, confusão.